O milionário barbeiro chora ao descobrir que o mendigo negro era um gênio dos cortes. Era uma manhã qualquer em São Paulo. Sol radiante, ruas movimentadas, mas o coração de Augusto, o milionário barbeiro, estava sombrio. Seu salão, um oásis de luxo, vibrava com o som das tesouras e risos de clientes esbanjando glamour. Mas por trás da fachada de sucesso, Augusto carregava um peso invisível. Desde pequeno, sempre carregou as expectativas da família, um fardo que moldou sua vida, buscando sempre ser perfeito, aceito, reconhecido. Contudo, aquele dia seria diferente. Ao deixar sua mansão, uma vista clássica de um milionário, ele notou um vulto na calçada. Era Miguel, um mendigo negro, com cabelo desgrenhado e olhar profundo. A primeira reação de Augusto foi de desprezo. O que um homem daquele tipo poderia ter a oferecer? Mas algo naquele olhar, uma mistura de dor e dignidade, fez seu coração vacilar. Ele não podia evitar. Ficou parado, observando. Miguel estava cercado por... Ele não apenas recebia moedas. Ele cortava cabelo. Com uma tesoura velha e o tipo de habilidade que deveria estar em uma passarela de moda. Ele moldava os fios, trazendo sorrisos àqueles rostos cansados. Augusto ficou estupefato, a boca aberta e o nó na garganta. O que ele via era mais do que uma cena comum. Era arte. E o que mais o assustava era que ele não conseguia desviar o olhar. Intrigado, decidiu saber mais sobre aquele ser que desafiava suas certezas. O que poderia levar um homem tão talentoso à vida nas ruas? Após dias de investigação, Augusto descobriu que Miguel, anos atrás, fora um renomado cabeleireiro. Seu nome brilhava nas capas das revistas de moda, e seus cortes eram sonhos para muitos. Mas depois de uma tragédia que o assolou, ele perdeu tudo. A história o chocou. Mas não apenas isso. Sentiu um aperto no coração, como se o vazio que sempre existiu em sua vida se tornasse um eco perturbador. Augusto começou a confrontar os preconceitos que o moldaram. As vozes familiares que gritavam que ele deveria se distanciar de quem não pertencia ao seu mundo começaram a se desfocar. O que ele realmente desejava? Sucesso ou significado? O que a vida importa se não temos amor e compaixão? Seus pensamentos estavam tão turvos que ele mal percebeu a competição de habilidades que se aproximava. Uma oportunidade de agarrar de volta a glória que tanto desejava. Finalmente tomou coragem. Decidiu oferecer uma oportunidade a Miguel. Uma segunda chance. Mas enquanto caminhava até ele, uma ânsia o encheu. Quem era aquele homem? O peso do passado de Miguel poderia desmoronar todo o edificado mundo de Augusto. E se esse passado escondesse segredos que ele estava despreparado para enfrentar? Com o futuro deles em jogo, o brilho do sucesso de Augusto parecia bem menos atrativo. Ele estava prestes a cruzar uma linha que poderia não apenas mudar a vida de Miguel, mas também a sua. E assim, com um misto de medo e empolgação, ele se aproximou de Miguel, seu coração pulsando como nunca antes. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Quando Augusto se aproximou de Miguel,
Seu coração batia desenfreado. As palavras estavam prestes a sair, mas algo surgiu no ar, como um presságio. Do nada, uma gritaria cortou a calmaria matinal. Um grupo de homens vestidos de preto com expressões. O som de passos pesados ecoava como um tambor de guerra. Augusto parou, confuso, vendo a cena se desenrolar diante de seus olhos. Os homens chegaram até Miguel sem cerimônia. "Você está sob prisão", berraram, enquanto um deles puxava Miguel pelo braço com brutalidade. "Por favor, esperem", Augusto gritou, um nó na garganta fazendo seu peito arder. Não sabia o que fazer. A imagem do mendigo, aquele artista dos cabelos, sendo tratado como um criminoso, pôs sua mente em desespero. A multidão ao redor começou a murmurar. O que ele fez? Por que ele está sendo preso? As vozes se misturavam, a tensão aumentando. Augusto, sentindo cada vez mais o peso do que ocorria, se lançou em direção a Miguel. O que está acontecendo? Ele precisava de respostas, mas a angústia em Miguel era palpável. Ele tem um passado, Miguel murmurou, os olhos arregalados. A expressão de dor em seu rosto era sufocante. Um dos homens em preto se virou e lançou um olhar desdenhoso. Um passado cheio de crimes. Ele é um dos mais procurados da cidade, disse, como se fosse uma sentença de morte. Augusto se sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Miguel, um criminoso? Ele não podia imaginar que o homem que transformava a vida de outros com seus cortes de cabelo tivesse esse lado. O homem que desafiava suas certezas era, na verdade, um fugitivo? Como isso era possível? As palavras de Miguel sobre seu passado de sucesso ecoavam agora em sua mente, mas com uma nova perspectiva sombria. Ouvindo a conversa, ele percebeu que havia uma multidão. Alguém sussurrou. Eu ouvi que ele perdeu tudo num assalto. Um outro disse. Ele fez algo terrível. Até mesmo pessoas que passaram por Augusto em seu salão começaram a lançar olhares de descrença e desaprovação. A raiva e o julgamento estavam no ar, como uma nuvem pesada. Determinado a defender Miguel, Augusto gritou. Isso não faz sentido. Ele estava apenas ajudando as pessoas. Mas a multidão o ignorou. A energia estava focada em Miguel, que estava sendo puxado para longe. Ele viu o olhar de desespero mais uma vez. Isso quebrava seu coração. Uma luz de esperança brilhou em meio à escuridão. Ele precisava fazer algo. Seria este o momento em que tudo mudaria para eles dois? Miguel parou por um instante e olhou para Augusto. Ajude-me, por favor, não acredite no que dizem. A sinceridade nos olhos do homem era inegável, mas a realidade batia forte. A verdade que Augusto estava começando a compreender poderia não ser apenas sobre Miguel, e sim sobre ele mesmo. O que isso significava para sua vida e o que ele realmente acreditava. Um estrondo repentino interrompeu o caos. Um carro da polícia chegou, a sirene soando. As luzes azuis giravam e refletiam nas faces tensas dos que estavam por perto. O coração de Augusto disparou. Ele se viu em um dilema insuportável. Era hora de agir. Ele tinha que escolher entre seu futuro de sucesso e o homem que, de fato, tocava seu coração com sua arte. Mas seria Miguel realmente quem lhe parecia ser? E se a verdade sobre o passado de Miguel não fosse o que todos pensavam? Nesse turbilhão de emoções e incertezas, Augusto percebeu que a linha entre direitos e erros era mais tênue do que imaginava. A vida estava prestes a mudar para ambos de uma forma que nenhum deles poderia prever. Ele respirou fundo, apertando os punhos, enquanto a pergunta que ecoava em sua mente
estava prestes a se tornar um grito ensurdecedor. O que realmente estava em jogo? Augusto respirou fundo enquanto observava Miguel sendo arrastado. A cena diante dele era um pesadelo se desenrolando. O coração batia forte, mas ele não sabia o que fazer. Esta é a sua chance, uma voz na sua cabeça gritava. Nas últimas semanas, Miguel se tornara mais que um simples mendigo. Ele era um talento, um amigo, alguém que desafiava as suas convicções. Como ele poderia deixar isso acontecer? No entanto, de repente, tudo ao seu redor pareceu desacelerar. Augusto notou algo que ele nunca havia percebido antes. Entre as mãos firmes dos homens de preto e a expressão de desespero de Miguel, uma sombra se aproximou da multidão. Uma mulher alta, vestindo um casaco vermelho. Seu olhar era fixo, intenso, e sua presença era inegável. "Aguarde!" ela gritou. As pessoas na multidão pararam para olhá-la, numa mistura de expectativa e confusão. "Miguel não pode ir. Ele não é quem vocês pensam." A voz dela cortou o ar como uma lâmina. Augusto virou a cabeça. Quem era ela? O que ela sabia sobre Miguel? Contudo, foi a expressão dela que o deixou inquieto. Havia um desespero ali, e algo mais que ele não conseguia identificar. "Por favor, me escutem," ela continuou, enquanto os homens de preto hesitavam. Ele não deve ser preso. Ele precisa de ajuda." Augusto não sabia se deveria se sentir aliviado, nervoso ou curioso. O que essa mulher sabia? O grupo hesitava. O agente de segurança que segurava Miguel olhou para os colegas, indecisos, e a multidão murmurava, especulando. As coisas estavam mudando. Mas como? Ele não cometeu crimes. A mulher insistiu. Sua voz tremeu. O que ele tem é muito mais complexo. O tensionamento cresceu. Por um momento, parecia que tudo estava prestes a se desmoronar. "Do que você está falando?" Um dos agentes perguntou, claramente impaciente. "Ele é um fugitivo, procurado por assaltos, por enganar a sociedade." A mulher apontou para Miguel. "Não é só isso. Ele é um artista. Foi forçado a fazer coisas que nunca faria, situações que ele não escolheu. Ele estava tentando ajudar, mas a vida o levou por um caminho escuro." O olhar dela se fixou em Augusto, e ele sentiu um frio na espinha. "E tudo isso tem a ver com você também." As palavras dela eram como um eco. "Como assim?" O que ela queria dizer? Augusto se encolheu. Um nó crescente formou-se em sua garganta. Naquele instante, a mulher puxou algo do bolso. Um pequeno objeto brilhante. Era uma tesoura. "Ele nunca deveria ter perdido isso," gritou ela, enquanto todos olhavam para o objeto. "Miguel e eu trabalhamos juntos. Ele é um artista, um verdadeiro gênio, e tudo foi destruído por um erro, um mal-entendido." A multidão estava em silêncio. A tensão era palpável. Miguel olhou para Augusto, a dor em seus olhos profunda. "Me ajuda, por favor," ele implorou. A verdade que ele escondia parecia invisível, mas agora estava prestes a ser revelada. Um dos homens se aproximou, confuso, mas determinado. "O que você quer dizer com erro? O que realmente aconteceu?" As vozes da multidão se uniram, forças de julgamento e esperança. Qual era o verdadeiro passado de Miguel? O que a mulher sabia? O que isso significava para Augusto? Com a tesoura ainda brilhando em suas mãos, Augusto teve certeza de uma coisa. Ele precisava descobrir. A vida de Miguel estava em jogo, mas ele também estava prestes a confrontar sua própria verdade. Uma nova preocupação apareceu na mente de Augusto. Ele sabia o que ela significava. Era hora de se decidir. Os rostos na multidão estavam expectantes.
Os homens de preto olhavam com raiva, mas ele podia sentir a esperança se formando no ar. Ele estava prestes a revelar mais do que seus sentimentos. Ele estava prestes a descobrir quem realmente era. Mas o que ele iria fazer? E qual caminho ele escolheria? Augusto estava paralisado, a tesoura brilhando na mão da mulher, enquanto seus olhos se alternavam entre ela e Miguel. A multidão estava em silêncio. A tensão aumentando a cada segundo. O que ela ia revelar? O que a tesoura tinha a ver com tudo isso? O instinto dizia que algo profundo estava prestes a ser descoberto. Ele precisa ser solto. A mulher gritou, a voz firmemente ancorada em desespero. Miguel não é o criminoso que todos pensam. Ele estava tentando dar uma segunda chance a tantas pessoas. O que aconteceu com ele foi um desastre. Um dos homens de preto, ainda segurando Miguel, parecia hesitar. Desastre? Que tipo de desastre? A multidão sussurrava, presa entre a curiosidade e a dúvida. O peso das palavras pendia no ar, e todos aguardavam. Foi um grupo de pessoas. Elas usaram Miguel. Ele foi forçado a entrar na vida do crime, enganado por aqueles que professaram oferecer ajuda. Ele cortava cabelo para sobreviver, enquanto o verdadeiro crime ocorria em segundo plano. A mulher respirava pesadamente, determinada a ser ouvida. Nesse momento, algo inesperado aconteceu. Um som alto ecoou pela rua, como um estrondo. Um carro preto idêntico ao da polícia aparece repentinamente, atravessando a alçada. As pessoas gritaram e se afastaram, enquanto a contrate, com a cor escura e ameaçadora, tomava os olhos de todos. As portas se abriram com estrondo e homens armados saltaram de dentro. Todos no chão, um deles gritou. Confusão tomou conta da cena. A multidão desesperada se espalhou, enquanto os homens armados começaram a cercar a área. O pânico se alastrou. Augusto sentiu o chão tremer sob seus pés. A mão que antes estava estendida para perto de Miguel, agora se retraiu. O que estava acontecendo? Miguel! Ele gritou, olhando para o homem agora paralisado de medo. A certeza de que tudo havia ido de mal a pior preenchia o ar. Saia da frente! O oficial mais próximo disse ao ver Augusto e a mulher tentando manter Miguel à distância dos homens armados. Ele é um criminoso! Não! Ele não é! Augusto gritou novamente, mas a voz estava embargada. Era como se estivesse lutando contra um tsunami de circunstâncias que se afastava cada vez mais de seu controle. Mas a reviravolta não parou por aí. O homem que detinha Miguel olhou para o agente em comando, seu olhar cheio de receio, e disse: Esperem. Esperem. Eu reconheço ele. As palavras pesadas caíram como uma bomba. O que ele queria dizer? Todos os olhares se voltaram para Miguel, que já estava em estado de choque. Reconhece quem? Gritou o agente, avançando. O homem de preto virou-se em direção à multidão, apontando. Aquele homem. Ele é filho de um dos maiores empresários da cidade. Ele sumiu anos atrás. O choque se propagou. Ele era o herdeiro, e seu nome verdadeiro é Tomás Lopes. A revelação deixou Augusto tonto. O mundo que havia lentamente começado a fazer sentido, de repente se transformou em uma espiral de confusão. Miguel, ou Tomás, era parte de um mundo totalmente diferente. A ideia de um rich boy em fuga, um criminoso nas ruas. Tudo isso agora estava interligado de forma que Augusto nunca imaginou. Não, Miguel, Tomás, balançou a cabeça, a dor visível em seu rosto.
Não façam isso. Eu não sou quem vocês pensam. Mas a multidão estava atordoada, e os homens armados apenas olhavam. O filho do empresário, aquele que tinha tudo, agora à mercê do destino e de segredos que talvez ninguém quisesse revelar. As sirenes da polícia ecoavam ao fundo, e Augusto, sem saber o que fazer, olhou ao redor. A verdade que emergia não era só sobre Miguel, era sobre sua própria vida também. Uma segunda chance era uma ideia distante agora, enquanto tudo que ele conhecia estava se desmoronando. O que aconteceria agora? Miguel, ou Tomás, estava perdido, e ele, Augusto, se viu em meio a uma tempestade de incertezas. E se a verdade sobre ele mesmo se revelasse em meio a tudo isso? Ele sentiu um nó na garganta, e o terror ameaçando tomar conta. Um novo caminho se abria. Mas que consequências trariam esses segredos? E o que a vida reservava para eles a partir daquele momento? Augusto estava paralisado, a tesoura brilhando na mão da mulher, enquanto seus olhos se alternavam entre ela e Miguel. A multidão estava em silêncio, a tensão aumentando a cada segundo. E que ela ia revelar? O que a tesoura tinha a ver com tudo isso? O instinto dizia que algo profundo estava prestes a ser descoberto. Ele precisa ser solto. A mulher gritou, a voz firmemente ancorada em desespero. Miguel não é o criminoso que todos pensam. Ele estava tentando dar uma segunda chance a tantas pessoas. O que aconteceu com ele foi um desastre. Um dos homens de preto, ainda segurando Miguel, parecia hesitar. Desastre? Que tipo de desastre? A multidão sussurrava, presa entre a curiosidade e a dúvida. O peso das palavras pendia no ar, e todos aguardavam. Foi um grupo de pessoas. Elas usaram Miguel. Ele foi forçado a entrar na vida do crime, enganado por aqueles que professaram oferecer ajuda. Ele cortava cabelo para sobreviver, enquanto o verdadeiro crime ocorria em segundo plano. A mulher respirava pesadamente, determinada a ser ouvida. Nesse momento, algo inesperado aconteceu. Um som estrondoso ecoou pela rua, como um trovão. Um carro preto, idêntico ao da polícia, apareceu repentinamente, atravessando a calçada. As pessoas gritaram e se afastaram, enquanto a contrate com a cor escura e ameaçadora dominava o olhar de todos. As portas se abriram com estrondo, e homens armados saltaram de dentro. Todos no chão! Um deles gritou. Confusão tomou conta da cena. A multidão desesperada se espalhou, enquanto os homens armados começaram a cercar a área. O pânico se alastrou. Augusto sentiu o chão tremer sob seus pés. A mão que antes estava estendida para perto de Miguel, agora se retraiu. O que estava acontecendo? Miguel! Ele gritou, olhando para o homem agora paralisado de medo. A certeza de que tudo havia ido de mal a pior preenchia o ar. Saia da frente! O oficial mais próximo disse ao ver Augusto e a mulher tentando manter Miguel à distância dos homens armados. Ele é um criminoso! Não! Ele não é! Augusto gritou novamente, mas a voz estava embargada. Era como se estivesse lutando contra um tsunami de circunstâncias que se afastava cada vez mais de seu controle. Mas a reviravolta não parou por aí. O homem que detinha Miguel olhou para o agente em comando, seu olhar cheio de receio, e disse: Esperem, esperem, eu reconheço ele. As palavras pesadas caíram como uma bomba. O que ele queria dizer? Todos os olhares se voltaram para Miguel, que já estava em estado de choque. Reconhece quem? Gritou o agente, avançando. O homem de preto virou-se para a multidão, apontando. Aquele homem, ele é filho de um dos maiores empresários da cidade. Ele sumiu anos atrás. O choque se propagou. Ele era o herdeiro.
e seu nome verdadeiro é Tomás Lopes. A revelação deixou Augusto tonto. O mundo, que havia lentamente começado a fazer sentido, de repente se transformou em uma espiral de confusão. Miguel, ou Tomás, era parte de um mundo totalmente diferente. A ideia de um riquinho em fuga, um criminoso nas ruas, tudo isso agora estava interligado de forma que Augusto nunca imaginou. Não, Miguel, Tomás, balançou a cabeça, a dor visível em seu rosto. Não façam isso, eu não sou quem vocês pensam. Mas a multidão estava atordoada, e os homens armados apenas olhavam. O filho do empresário, aquele que tinha tudo, agora à mercê do destino e de segredos que talvez ninguém quisesse revelar. As sirenes da polícia ecoavam ao fundo, e Augusto, sem saber o que fazer, olhou ao redor. A verdade que emergia não era só sobre Miguel, era sobre sua própria vida também. Uma segunda chance era uma ideia distante agora, enquanto tudo o que ele conhecia estava se desmoronando. Mas então, um grito cortou a confusão. Parem! Uma mulher avançou, sua presença imponente e conhecida. Era Beatriz, uma influente advogada da cidade, amiga de Augusto, que costumava frequentar seu salão. É uma magnífica confusão. Ele não é criminoso, é uma vítima. Eu soube do chamado. A multidão parou. O que ela queria dizer? A tensão cresceu, e Augusto sentiu seu coração disparar. Beatriz sabia alguma coisa. Ela se aproximou, o olhar sério, e disse: Tomás, ele não saiu de casa por acaso. Sua vida não é o que parece. Havia mais na história. Algo sombrio, algo que poderia destruir não apenas Tomás, mas tudo ao redor dele. Augusto respirou fundo. O nó na garganta voltou. O passado começou a se entrelaçar com o presente, de uma forma aterradora. O que ela sabia? E o que mais estava prestes a ser revelado naquele dia fatídico? Ninguém poderia prever as consequências que viriam a seguir. E enquanto as sirenes ecoavam, Augusto se via no centro de uma tempestade inesperada. A vida de todos estava prestes a mudar, e o destino de Miguel, ou Tomás, estava em jogo de formas que ninguém ousava imaginar. A tensão crescia enquanto Beatriz falava. Os olhos da multidão estavam fixos nos trio: Augusto, Miguel e a mulher de casaco vermelho. Um silêncio pesado tomava conta do ar, como se todo o universo estivesse esperando por uma palavra, uma revelação. E então Beatriz, com a voz firme, atirou a bomba. Tomás não é só um nome. Ele é muito mais do que isso. Vocês não têm ideia do que aconteceu com ele, ou do que ele realmente é. As palavras soaram como um estrondo. Augusto sentiu seu coração parar por um momento. O que Beatriz queria dizer? Ele olhou nos olhos de Miguel, ou Tomás, à procura de respostas, mas encontrou apenas a expressão de um homem repleto de dor e terror. A multidão, um mar de rostos atônitos, pesava sobre eles como um manto de julgamento. Escutem, Beatriz prosseguiu, e a multidão prendeu a respiração. Tomás não é um criminoso por escolha. Ele é uma vítima de um sistema podre, de pessoas que o manipularam. Mas há muito mais. As coisas que vocês acham que sabem não são a verdade. Antes que pudesse continuar, um som forte cortou o ar, um ronco de motor e o gritar de pneus. Um carro preto, não da polícia, mas de uma limusine luxuosa, atravessou a rua com um frenesi e parou em cheio na calçada. As portas se abriram e uma figura conhecida emergiu como uma nuvem de tempestade. Era Roberto, pai de Augusto,
e um dos empresários mais poderosos da cidade. O que está acontecendo aqui? Sua voz era um trovão, entoando o comando. Tomás, é esse o teu jeito de agir? Provocando confusão, fugindo da família? O que você está fazendo nesta posição? A revelação caiu sobre Augusto como um balde de água fria. Tomás, o filho do empresário desaparecido, era um homem prestes a ser preso. Mas a imagem que Augusto tinha em mente não era a de um criminoso. Era um artista, um homem que simplesmente buscava a liberdade, aninhado no calor do amor pelo que fazia. Agora o passado parecia mais complexo do que nunca. Você não entende. Miguel, Tomás, estava rouco, sua voz carregada de emoção. Eu não pedi nada disso. Aconteceu. Eles me forçaram a sair, e eu não poderia voltar. Roberto avançou, sua presença imponente ameaçando derreter a resistência de Tomás. Você é um traidor, me envergonhou, fugiu de casa. Você não teve consideração pela nossa família. Eu vim aqui para resolver isso, para trazer você de volta para o que realmente importa. Em um momento de pura tensão, um clamor feminino rasgou a cena. Pai, por favor, deixe-o em paz. Era Sofia, irmã de Augusto. Seu rosto estava contorcido em angústia, e suas palavras abriram uma fenda de esperança no caos. Ele é um artista. Essa vida que você quer que ele leve, não é o que ele quer. Sua arte é o que o define, não suas obrigações familiares. O choque de emoções reverberava no ar, como um violino desafinado. A multidão, confusa, começou a murmurar. Qual é a verdade aqui? Ele não é mais um criminoso? O que está acontecendo com a família? As vozes se misturavam em uma cacofonia de especulações. Mas naquele momento, tudo se transformou em um caos, quando, de repente, um estalo cortou o ar. Um tiro. Foi como se o tempo tivesse parado. O barulho ecoou, e a multidão entrou em pânico. As pessoas gritando, correndo em todas as direções. Augusto viu um corpo cair. O coração de Augusto disparou. Miguel! Ele gritou, sua visão focada na cena. A confusão se espalhou. O caos, a sirene gritando. Augusto estava paralisado. O que estava acontecendo? Era um ataque? Uma emboscada? Ele não poderia acreditar. E o que significava tudo isso? Quem havia atirado? E mais importante, Miguel ou Tomás estava salvo? Com o mundo girando à sua volta, Augusto sentiu um desespero se instalar. Ele estava em meio a uma tempestade de segredos, verdades e mentiras. A vida deles nunca mais seria a mesma. E enquanto o pânico dominava a cena, a única certeza que ele tinha era que eles estavam prestes a descobrir algo devastador sobre eles mesmos. A conexão que tinha sido rompida de forma tão brusca e um futuro que parecia cada vez mais nebuloso. O que realmente estava em jogo? As respostas estavam prestes a ser reveladas, mas em que custo? O caos tomou conta da cena. Gritos e correria se espalharam como um incêndio. Augusto sentiu o desespero subir pela sua garganta. Ele não tinha certeza do que fazer, mas a visão de Miguel, ou Tomás, caindo no chão, com pânico estampado no rosto, fez seu coração disparar. O tiro ecoou ainda em sua mente, mas agora ele precisava agir. Precisava proteger aquele homem que se tornara tão importante para ele. Fiquem todos calmos. A voz de Beatriz cortou o ar, mas ninguém estava ouvindo. O pânico havia tomado conta e as pessoas corriam em todas as direções.
Homens armados cercavam a área. A limusine de Roberto ainda estava parada ao fundo, e o cenário parecia uma cena de filme. Um filme que Augusto nunca quis ver. Tomás! Ele gritou e avançou, mas seu corpo não respondia. Um sentimento de impotência o dominava. Ele estava perdido, cercado por gritos e o barulho de sirenes. A multidão se dispersava, mas ele se manteve parado, querendo que Miguel olhasse para ele, que soubesse que não estava sozinho. Ele não era um criminoso e Augusto tinha que provar isso. Foi então que um estrondo sacudiu o local. A limusine de Roberto explodiu em chamas. O fogo iluminou a cena, criando sombras dançantes entre os rostos aterrorizados. O calor chegou até Augusto, que se atirou para o lado, o chão tremendo sob seus pés. — O que está acontecendo? Gritou, sentindo a adrenalina correr. — Todos para longe! Um policial gritou, suas mãos gesticulando freneticamente. — É uma armadilha! Vamos evacuá-los! Mas enquanto as pessoas corriam, ele correu em direção a Miguel, usando uma máscara, e gritou: — Eu não posso deixar você escapar de novo. A voz era baixa, mas havia uma certeza assustadora, um tom que fazia o sangue de Augusto ferver. — Quem é esse? Augusto sussurrou, parando de respirar. O homem se agachou, sussurrando algo para Miguel. A cena parecia uma cena de um filme policial, mas era real demais. O pânico havia se transformado em algo mais profundo. A tensão cortante de um segredo mortal. Miguel respondeu, sua voz quase inaudível. — Você não entende. Eles têm minha irmã. A revelação atingiu Augusto como um soco no estômago. O que isso significava? Ele olhou para Miguel, os olhos arregalados, tentando decifrar aquela nova dimensão. Quem? Quem tem sua irmã? O homem de máscara, então, ergueu os olhos para Augusto, um brilho de raiva brilhando no fundo. Ela foi levada quando você estava cuidando dos seus próprios problemas. Ele é o motivo pelo qual Tomás está aqui, e não para fazer cabelo. Augusto sentiu seu corpo gelar. Ele olhou para Miguel, agora surpreso. O que você quer dizer? O que aconteceu? Miguel, a sua vida não é o que parece, disse o homem, erguendo a voz. Você não sabe do que ele é capaz. Ele fez coisas terríveis para proteger você e sua família. Cale-se! Miguel gritou, mas havia fragor em sua voz. Uma certeza de que havia mais do que ele estava revelando. Ele tinha uma conexão com aquele desconhecido. Era visceral. A multidão estava novamente em caos. Gritos, correria e com a explosão da limusine, todos pareciam loucos. O que havia sido uma confusão, agora era um pesadelo. Ali, sob as chamas dançantes, um novo mistério surgia. Mas a verdade ainda estava por vir. O que estava acontecendo com a irmã de Miguel? E qual era a verdadeira relação entre eles? Miguel não estava apenas fugindo. Havia um motivo sombrio, uma rede de acontecimentos que eles estavam apenas começando a desvendar. Ele olhou para Augusto, um pedido silencioso em seus olhos. O que restaria para eles, uma vez que os segredos começassem a vir à tona? E mais importante ainda, quem eram seus verdadeiros inimigos? Com o calor das chamas atrás deles e a incerteza pairando no ar, Augusto percebeu que sua vida nunca mais seria a mesma. E enquanto o caos se desenrolava, ele sentiu que estava prestes a entrar em um mundo que poderia consumir não apenas Miguel e sua irmã, mas também a ele mesmo. A verdade do passado estava prestes a se revelar, e ninguém sairia ileso dessa tempestade. Augusto estava paralisado, o calor intenso das chamas iluminava a cena de caos à sua volta. O homem de máscara havia se aproximado de Miguel,
com uma intensidade assustadora. Suas palavras soavam como uma bomba prestes a explodir. Eles têm sua irmã. A revelação bateu como um soco no eixo. Ele não sabia o que pensar. Miguel, ou Tomás, como todos começaram a descobrir, estava envolvido em algo muito mais profundo e sombrio do que ele imaginava. Mas antes que pudesse processar tudo aquilo, um estrondo cortou o ar e um camão de força se aproximou, prestes a mudar tudo. Um carro preto em alta velocidade, surgindo como um fantasma entre as chamas. Ele derrapou e parou abruptamente, levantando uma nuvem de fumaça. As portas se abriram e uma figura imponente surgiu. Era uma mulher, seu rosto parcialmente coberto por um lenço, mas a intensidade em seus olhos era clara. "Eu vim buscar", ela gritou, caminhando rapidamente em direção a Tomás. Mas antes que pudesse chegar, um disparo ecoou novamente, e um tiro atingiu o chão entre eles, levantando poeira e espalhando a multidão. O grito de terror tomou conta do ar. Augusto estava em choque. O que estava acontecendo? Era tudo um filme de ação? A mulher manteve-se firme, mas a expressão em seu rosto indicava que ela conhecia todo o pesadelo daquele momento. "Me deixe passar. Eu sei a verdade." O agente por trás de Tomás hesitou, e a multidão murmurava, tentando entender. "Ela está mentindo!" gritaram alguns, enquanto outros aplaudiam a coragem dela. A tensão estava ao máximo. Tomás olhou para a mulher, seus olhos carregados de dor. "Você não deve estar aqui. Eles vão te pegar." Ele estava desesperado, mas o que Augusto não podia imaginar era que essa mulher era alguém de sua vida anterior, da vida que ele achava estar trancada a 7 chaves. "Sou eu, Tomás. Sou eu, sua irmã." A declaração deixou todos em choque. Uma onda de murmúrios percorreu a multidão. Isso não podia ser real. Augusto sentiu seu coração acelerar. Assim, nem Tomás sabia que tinha uma irmã? A mulher se revelou mais do que uma desconhecida. Ela era alguém que trazia um passado escondido, um laço de sangue unido por um mistério que Augusto nunca havia esperado. As palavras dela ecoaram em sua mente. "Eu vim buscar você. Pai está atrás de você." Ele nunca parou de procurar. Tomás, ou Miguel, começou a tremer. "Não. Eu não quero voltar. Eles vão me colocar de volta naquela vida. Eles me forçaram." Era mais profundo do que tudo o que Augusto havia pensado. O que tinha acontecido naquela família? Qual era a história escondida? Nesse momento, o caos se transformou em frenesi. Os homens armados perceberam a movimentação. "Todos ao chão!" Um grito cortou o ar enquanto o pânico aumentava. As sirenes estavam mais perto e o desespero se espalhava como fogo. A mulher avançou e Tomás a seguiu automaticamente, mas um dos homens de preto a segurou, desviando seu caminho. "Pare!" Todos olhavam. A cena estava se desdobrando em uma velocidade arrepiante. "Sofia, não!" gritou Tomás. Mas o que estava prestes a acontecer não era apenas sobre eles. Algo mais profundo estava sendo revelado. Augusto então percebeu. Não era apenas um pai ausente e uma irmã surpresa. Era uma família desfeita, entrelaçada em segredos obscuros que podiam não apenas acabar com eles, mas também com a vida que ele havia conhecido. Ele estava prestes a ser puxado para um turbilhão de mentiras, traições e deveres. Um terceiro tiro ecoou, e em um instante, o mundo à sua volta se transformou. "Não!" O grito de Tomás ressoou enquanto as pessoas se dispersavam. Augusto, com o coração na boca,
Sentiu que essa reviravolta tinha apenas começado. O que mais estava escondido nas sombras daquela história? Tudo o que ele acreditava saber sobre Miguel e sua própria vida estava prestes a desmoronar. E a verdade, que há muito tempo deveria ter sido revelada, estava se aproximando de forma devastadora. Augusto estava paralisado, o calor intenso das chamas iluminando a cena de caos à sua volta. O homem de máscara se aproximou de Tomás com uma intensidade assustadora. Eles têm sua irmã. A revelação bateu como um soco no estômago de Augusto. Ele não sabia o que pensar. Tomás, o Miguel, como todo mundo conhecia, estava envolvido em algo muito mais profundo do que ele imaginava. Nesse momento, outra figura emergiu das sombras, como um fantasma do passado. Era um homem de terno escuro, cabelo bem penteado e uma expressão autoritária. Augusto reconheceu instantaneamente. Era Cláudio, o ex-parceiro de negócios de seu pai. Ele era alguém com quem Augusto cresceu, sempre à sombra da figura imponente de Roberto. Tomás, você não pode sair assim, Cláudio gritou, seu olhar fixo na multidão que fervilhava ao redor. Se eles descobrirem que você está aqui, será um desastre. Os olhos de Tomás refletiam desespero. Eu não posso voltar. Eles vão pegar minha irmã. A mulher que se dizia irmã, Sofia, estava à beira das lágrimas. Tomás, eles não vão machucar você. Precisamos juntar as peças antes que seja tarde demais. E então, como se o caos já não fosse suficiente, um eco distante de sirenes se aproximava. Não eram apenas os veículos da polícia. Eram carros luxuosos de segurança privada, especializados. Os olhos de Cláudio se arregalaram, e antes que alguém pudesse reagir, ele acionou um botão no fone que tinha no ouvido. Precisamos ir agora, é uma armadilha! O homem gritou. Os membros de sua equipe começando a cercar a área. O pânico tomou conta outra vez. Armado? Por quê? O que está acontecendo? Augusto sussurrou, tentando capturar a situação. A tensão estava no ar. Ele sentiu o nó na garganta apertar ainda mais. A verdade parecia muito mais obscura do que ele pensava. O homem que ele via como um artista era agora um fugitivo e, ao mesmo tempo, um pedinte em busca de proteção. Enquanto a multidão começava a recuar, um movimento repentino fez todos olharem para um canto. Uma mulher, parecida com Sofia, surgiu das sombras. Ela usava um vestido branco e se movia com confiança. Seus olhos eram cortantes, pregados em Tomás. Tomás, eu sabia que encontraria você aqui. Sua voz ecoou na confusão. Patrícia! A palavra escapuliu da boca de Tomás. A dor e a surpresa dançavam em seu olhar. Você está bem? Eu nunca estive tão bem. Agora venha, precisamos sair daqui. Ponto. Ela exclamou, estendendo a mão. Assemblear o olhar da multidão, agora silenciosa, estava fixo nos três irmãos. A revelação pesada pairava no ar. 3 filhos dos Lopes. Cláudio murmurou, incapaz de esconder o choque. Isso muda tudo. Sofia, ainda em estado de choque, olhou para Tomás, mas a tensão cortante voltou. Como você ousa, Patrícia? O que você está fazendo aqui? Patrícia franziu a testa, como se cada palavra pesasse uma tonelada. Eu vim te salvar, Tomás. E estou aqui para expor a verdade. Tudo o que aconteceu, aquela noite. Outro disparo soou, desta vez claro e preciso. O barulho fez Augusto congelar novamente. Seus olhos se moveram rapidamente entre os rostos. As sombras estavam se movendo de novo, e o calor das chamas começou a queimá-los no fundo. O ambiente se tornava um pesadelo. Tomás encarou a irmã, e algo na maneira como Patrícia falou
deu um nó em seu estômago. Aquela noite mudou nossas vidas para sempre. Você precisa saber, não é o que você pensa. O verdadeiro inimigo está mais perto do que você imagina. Tudo isso começou por causa de... Mas antes que ela pudesse completar a frase, Cláudio virou-se de novo, seu olhar enraizado na multidão em pânico. Todo mundo, saiam agora, é a última chance. Ele gritou com autoridade, mas a ordem era em vão. O destino de todos estava envolto em dúvida. Patrícia, o que você não está me contando? Tomás gritou, enquanto a necessidade de saber era visível em seus olhos, mas a confusão se espalhava como fogo. Andando em círculos, Augusto sentiu a tempestade se aproximar. O que realmente estava acontecendo? A explosão da limusine parecia pequena diante do que se desenrolava diante deles. E assim, em meio ao barulho e à tensão, a verdade prestes a ser revelada tinha o poder de mudar tudo. As palavras dela, se ditas, poderiam desmoronar o que restava. Augusto compreendeu que ele estava no meio de uma teia de segredos mais profundos do que jamais imaginou. E enquanto corria para ajudar Tomás, acabou se perguntando: quem realmente era aquele rapaz? E o que mais eles escondiam sob a superfície daquela vida instável? A tensão explodiu como um foguete. Augusto sentiu o calor das chamas queimando mais intensamente, enquanto apreciava a cena caótica diante dele. As pessoas corriam, gritando, mas seu olhar estava fixo no trio: Tomás, Sofia e Patrícia. O passado desmoronava diante de seus olhos, revelando uma verdade dolorosa. Precisamos sair agora, Patrícia gritou, olhos aflitos. Tomás hesitou, uma batalha interna no olhar. O medo de voltar para a vida da qual fugiu e a necessidade de proteger sua irmã se misturavam em um turbilhão emocional. Eu não posso deixar você aqui, ele exclamou, como se o peso do mundo estivesse em seus ombros. E Augusto não podia assistir. O coração dele se apertava ao ver a dor nos olhos de Tomás. Não era apenas sobre um homem sendo perseguido. Era sobre família, lealdade e a verdade que se desenrolava como um fio angustiante de mentiras e segredos. A multidão estava em um frenesi. Cláudio segurou Patrícia, ainda em dúvida. Não sabe o que eles farão com vocês. Eu vou proteger a sua vida. Mas as palavras de Cláudio saíam frias, e o olhar dela mostrava que não havia confiança ali. Era hora de agir. Quase como um reflexo, Augusto ergueu a voz, agitando os braços. Aqui! Vamos, sigam-me! E com isso, ele fez um caminho em meio ao caos, puxando Tomás e Sofia em sua corrente. O homem de máscara desviou-se para seguir. Vocês não podem escapar! Ele gritou, sua figura desaparecendo na multidão, enquanto a sirene da polícia ecoava cada vez mais perto. Tomás olhou para Augusto, um lampejo de gratidão cruzando seu olhar. O momento fez o coração de Augusto acelerar. Ele percebeu que não estava apenas ajudando um desconhecido. Algo muito mais profundo se desenvolvia entre eles. Enquanto corriam, a intensidade do pânico ao redor quase os engoliu. Um disparo ressoou. Um grito. A confusão crescia, mas eles estavam determinados a não olhar para trás. As chamas dançavam, iluminando a fuga com um brilho ameaçador e esperançoso. Finalmente, eles alcançaram uma entrada lateral que levava a um beco estreito. Estava escuro e mofado, mas era um caminho. Rápido! Augusto disse, respirando fundo. Sofia estava ofegante. E se não estivermos seguros? Ela tremia e Augusto segurou sua mão. Precisamos acreditar. Vamos descobrir a verdade juntos. A verdade! As palavras pesadas antes, agora ecoavam em sua mente. O que mais eles ocultavam?
Os segredos da família Lopes estavam desmoronando diante de seus olhos. Mas quanto mais avançavam, mais se tornava claro que havia um plano maior, um jogo que estava longe de terminar. No beco, eles pararam por uma fração de segundo. Patrícia olhou para Tomás, o olhar cheio de dor. Precisamos nos preparar. O que aconteceu naquela noite, o que você não me contou, temos que enfrentar, pelo bem de todos. O que será que aconteceu? Augusto sentiu um calafrio na espinha. Havia tantas questões sem resposta que pairavam no ar. O momento de calmaria foi repentinamente cortado quando a luz das lanternas da polícia começou a cercá-los. O olhar de Patrícia tornou-se firme. Não podemos deixar que os segredos nos destruam. A determinação estava ali. Vamos lutar. Tomás respondeu com fervor. Mas era hora de decidir. Eles poderiam continuar lutando ou se render. Mas a questão era, que verdade eles escolheriam enfrentar? E o que aconteceria quando todos os segredos finalmente viessem à tona? A vida de todos estava à mercê de um destino incerto. E lembrando-se do que perderam, com a adrenalina pulsando em suas veias, eles estavam prestes a perceber que o maior mistério não era apenas o passado de Tomás, mas o futuro que construiriam juntos. Enquanto a dúvida e a esperança se misturavam com o som sombrio que se aproximava, Augusto sentiu que aquilo era o início de algo novo, algo que poderia mudar tudo, mesmo o que ele pensava saber sobre o amor, a família e a própria vida. E aqui vai meu pedido. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final emocionante. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este.